Olá, espectador ou telespectador, boa tarde. Eu sou José Jackson Cardoso, estou em Alagoinhas, na Bahia. Hoje são dia 9 de dezembro de 2014 e iremos dar continuidade à gravação do assunto que explanamos sobre Bíblia. Este é um canal de espiritualidade compartilhada que, através do batalhão GGC, o nosso batalhão está aqui, o banner aqui no fundo, né, que você pode ver, batalhão GGC, uma homenagem ao meu pai, Galdino Gonçalves da Silva, e a minha mãe, Maurília Lopes da Silva. E aqui eu dedico esse trabalho a eles, né, e a todos os membros do batalhão e à sociedade em geral, onde tentamos procurar levar a historicidade da Bíblia, né? A fonte nós temos no Wikipédia e no jw.org. A palavra tem que ser conhecida como ela é. A verdade tem que ser dita em todos os recantos do Brasil, do mundo, em todo o globo terrestre. Portanto, a quem chegar estas informações, eu peço venha a quem discordar dela, porque tudo é um aprendizado na vida e cada um tem seus conceitos próprios sobre o que estuda e vê. Mas nós estamos tentando ser totalmente isentos, né? E eu estou tentando passar para você a informação filtrada da verdade. Doa onde doer, porque a palavra do nosso mestre maior, Jesus Cristo, e o que foi transmitido por inspiração através do Pai dele, o Todo-Poderoso Criador dos céus, da terra, do mar, de tudo que existe, o qual conhecemos como Jeová. Então, você receba este alimento espiritual, ok? Espero que você compreenda e tenha discernimento, estude, pesquise e possa aplicar naquilo que achar melhor para a sua vida e a vida do próximo, ok? Eu sou, como eu disse desde a gravação do vídeo anterior, sou um calça curta, um incipiente, um aprendiz da palavra, né? E não importa a denominação que você faça parte, não importa qual a religião que você segue, qual a sua crença, onde você mora, qual o seu estado de posses financeiras ou de patrimônio, do ter. O importante aqui é o ser, e o ser é ser humilde, é ser uma pessoa solidária e que respeite os mandamentos, a palavra de Deus, e ame ao próximo como a você mesmo, ok? Então, nós vamos falar um pouco sobre a Bíblia, né? Como nós dissemos no livro anterior, nós falamos das escrituras hebraicas, né? Os escritores, o cânon das escrituras hebraicas, preservação e transmissão
e a sua importância. Já com relação às escrituras gregas cristãs, a gente discorreu um pouco sobre até que ponto citar os escritores das escrituras gregas cristãs às escrituras hebraicas. Então está isso gravado no vídeo Bíblia. E esse vídeo, denominado Bíblia, Apócrifos e Cânon, a gente pretende se aprofundar um pouco mais, falando sobre a evidência contra a canonicidade, a inclusão na Septuaginta, testemunho antigo adicional, conceitos, catálogos divergentes, evidência interna. Isso com relação às escrituras hebraicas e escrituras gregas cristãs. E também com relação ao cânon, as referências que citam no cânon com relação às escrituras hebraicas e escrituras gregas cristãs na sua, entre aspas, historicidade, ok? Se houver tempo suficiente, eu vou tentar me aprofundar um pouco mais, com a sua permissão. Aqui eu peço vênia para adentrar também com relação à inspiração. Por exemplo, resulta da operação do Espírito de Deus os escritos bíblicos, ou os escritos das Escrituras. Ainda com relação a este aprofundamento, nós iremos ver com relação ao Espírito, por exemplo, o vento, significado, pessoas espirituais, significado, o Filho de Deus, outras criaturas espirituais, a força ativa de Deus, o Espírito Santo. Não é uma pessoa, personificação não prova personalidade. Esses são temas que a gente irá desdobrar, como também não tem identificação como pessoa, como se batiza em seu nome, outra evidência de sua natureza impessoal, do Filho de Deus, a diferenciação de poder, seu uso na criação, fonte da vida animada, da faculdade de reprodução, espírito usado a favor dos servos de Deus, variedade de operações, julgar e executar julgamento. O Espírito de Deus atua como ajudador da congregação, unge, gera, dá vida espiritual, obter e reter o Espírito de Deus, fôlego de vida, força de vida. A força de vida, o Espírito, é impessoal, impelente inclinação mental, coração e espírito, demonstração por um grupo de pessoas. Esses temas todos são relacionados ao Espírito. Também iremos mais além e buscaremos explanar alguma coisa com relação à arqueologia. É importante se conhecer as descobertas arqueológicas, né? Por exemplo, alguns dos principais sítios e achados, Babilônia, por exemplo, Assíria, Pérsia, Nari-Nuzi, Egito, Palestina e Síria, valor comparativo da arqueologia, valor relativo das inscrições, problemas de decifração e da tradução. Esses temas estão ligados todos à arqueologia, né? E aí também com relação às descobertas da arqueologia, iremos contemplar os assuntos relacionados com os manuscritos da Bíblia, né? Como eles chegaram até nós, né? Através da arqueologia e outras descobertas,
Por exemplo, materiais, estilos de escritas, os copistas. Que garantia há de que a Bíblia não foi alterada? Manuscritos das escrituras hebraicas, manuscritos das escrituras gregas cristãs, manuscritos em papiro, manuscritos em velino, manuscritos as escrituras hebraicas e gregas cristãs, manuscritos Vaticano, número 1209, manuscritos sinaítico, manuscrito alexandrino, o Códex Efraim Siri Rescriptus, fidedignidade de texto bíblico. Esses temas estão relacionados aos manuscritos. Então, resumindo, a gente focará com relação aos manuscritos, conforme a gente detalhou para você, a arqueologia, não é? O espírito, a inspiração, o cânon e os apócrifos. Amém? Eu espero que você me perdoe qualquer deslize ou qualquer falha que eu tenha durante a apresentação deste vídeo, e procure mentalizar com a alma, a mente e o coração, estribado naquele inspirador maior que a quem pedimos toda orientação, humildemente. Pedimos a assistência do Espírito Santo e do seu Filho, o Messias, nosso Rei e Salvador, para nos assistir nesse trabalho e estendendo a todos os seres humanos em todo o planeta a graça e as bênçãos do nosso Salvador e nosso Rei eterno, Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Amém? Então, sobre os apócrifos, diz o seguinte: a palavra grega apócrifos é usada no seu sentido original em 3 textos bíblicos, como se referindo a coisas cuidadosamente ocultas. Podemos ver isso em Mateus capítulo 4, versículo 22, e no livro de Lucas, no capítulo 8, versículo 17, e no livro de Colossenses, no capítulo 2, versículo 3. Conforme aplicado a escritos, referia-se originalmente àqueles que não eram lidos em público, portanto, ocultos de outros. Mais tarde, contudo, a palavra resumiu o sentido de espúrio ou não canônico, e atualmente é usada mais comumente para referir-se aos escritos adicionais declarados pela Igreja Católica Romana no Concílio de Trento em 1546, como fazendo parte do cânon da Bíblia. Os escritores católicos se referem a tais livros como deuterocanônicos, que significa do segundo ou posterior cânon, para diferenciá-los dos protocanônicos. Amém? Então eu vou repetir. Os escritores católicos se referem a tais livros como deuterocanônicos, que significa do segundo ou posterior cânon, para diferenciá-los dos protocanônicos. Esses escritos adicionais são Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, o não Eclesiastes, Baruque, Macabeus 1 e 2, suplementos de Esther e 3 adições a Daniel com nomes diversos, tais como Cântico dos 3 Jovens, Susana
e os anciãos, e a destruição de Bel e do dragão. O tempo exato de sua escrita é incerto, mas a evidência indica uma época não anterior ao segundo ou terceiro século antes da Era Comum. Evidência contra a canonicidade. Embora em alguns casos apresentem certo valor histórico, qualquer afirmação de canonicidade por parte destes escritos não dispõe de nenhuma base sólida. A evidência aponta para o término do cânon hebraico depois da escrita dos livros de Esdras, Neemias e Malaquias, no quinto século antes da Era Comum. Os escritos apócrifos jamais foram incluídos no cânon judaico das escrituras inspiradas e não fazem parte dele atualmente. Joséfo, historiador judeu do primeiro século, mostra o reconhecimento dado apenas a esses poucos livros do cânon hebraico considerados sagrados, dizendo: não possuímos miríades de livros incoerentes que discordam entre si. Nossos livros, os devidamente acreditados, são apenas 22, equivalentes aos 39 livros das escrituras hebraicas, segundo a divisão moderna, e contém o registro de todos os tempos. Daí, ele mostra de forma clara ter consciência da existência de livros apócrifos e de uma exclusão do cânon hebraico por acrescentar. Desde o tempo de Artaxerxes até o nosso próprio tempo, a história completa foi escrita, mas não foi considerada digna de crédito igual aos registros anteriores, porque cessou a sucessão exata dos profetas. Então Joséfa cita isso em Contra Apião, primeiro 38, página 38 e 41. Bem, inclusão na Septuaginta. Os argumentos a favor da canonicidade dos escritos geralmente giram em torno do fato de que estes escritos apócrifos podem ser encontrados em muitas cópias primitivas da tradução Septuaginta grega das escrituras hebraicas. Tradução iniciada no Egito por volta de 280 antes da Era Comum. No entanto, visto que não existem cópias originais da Septuaginta, não se pode afirmar categoricamente que os livros apócrifos foram originalmente incluídos nesta obra. Muitos, talvez a maioria, dos escritos apócrifos foram admitidamente escritos depois do início do trabalho de tradução da Septuaginta e assim, obviamente, não constavam da original lista de livros escolhidos para a tradução por parte do grupo de tradutores. No máximo, então, só poderiam ser reputados como acréscimos a tal obra. Adicionalmente, embora os judeus de língua grega de Alexandria, com o tempo, inserissem tais escritos apócrifos na Septuaginta grega e, pelo que parece, os considerassem como parte de um cânon ampliado de escritos sagrados, a declaração de Joséfo, já citada, mostra que jamais foram incluídos no cânon de Jerusalém ou palestino e, no máximo, eram considerados como apenas escritos secundários e não de origem divina. Assim, o judaico concílio de Jamnia, por volta de 90 da Era Comum, excluiu especificamente do cânon hebraico todos esses escritos. A necessidade de se dar a devida consideração à posição judaica sobre esse assunto é claramente especificada pelo apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 3, versículo 1 e 2.
Agora vamos ver sobre o testemunho antigo adicional. Testemunho antigo adicional. Uma das principais evidências externas contra a canonicidade dos apócrifos é que nenhum dos escritores bíblicos cristãos citou tais livros. Embora isso por si só não seja conclusivo, visto que em seus escritos também faltam citações de alguns livros reconhecidos como canônicos, tais como Esther, Eclesiastes e o Cântico de Salomão, todavia o fato de que nenhum dos escritos dos apócrifos é citado sequer uma só vez é certamente significativo. Não deixa de ter seu peso também o fato de que os principais peritos bíblicos e pais da Igreja, entre aspas, dos primeiros séculos da Era Comum, no todo deram aos apócrifos uma posição inferior. Orígenes, do início do terceiro século da Era Comum, em resultado de cuidadosa investigação, fez tal diferenciação entre esses escritos e os do cânon verdadeiro. Atanásio, Cirilo de Jerusalém, Gregório, Nazianzeno e Anfíloco, todos do quarto século da Era Comum, prepararam catálogos que alistavam os escritos sagrados de acordo com o cânon hebraico e ou desconsideraram esses escritos adicionais ou os colocaram numa classe secundária. Jerônimo, descrito como o melhor perito hebraico da igreja primitiva, vou repetir, Jerônimo, descrito como o melhor perito hebraico da igreja primitiva, e que terminou a tradução da Vulgata Latina em 405 da Era Comum, adotou uma posição definida contra tais livros apócrifos, e foi na realidade o primeiro a usar a palavra apócrifos, explicitamente no sentido de não canônicos, como se aplicando a tais escritos. Assim, no seu prólogo aos livros de Samuel e de Reis, Jerônimo alista os livros inspirados das escrituras hebraicas em harmonia com o cânon hebraico, em que os 39 livros estão agrupados como 22, e então diz, de modo que há 22 livros. Este prólogo das escrituras pode servir como enfoque fortificado para todos os livros que traduzimos do hebraico para o latim, de modo que saibamos que tudo o que for além destes precisa ser colocado entre os apócrifos. Ao escrever a uma senhora chamada Laeta sobre a educação da filha dela, Jerônimo aconselhou-a: todos os livros apócrifos devem ser evitados, mas, se ela quiser alguma vez vê-los, não para determinar a verdade das suas doutrinas, mas por respeito pelos seus maravilhosos contos, deve dar-se conta de que não foram realmente escritos por aqueles a quem são atribuídos, que eles contêm muitos elementos falhos e que requer grande perícia para achar ouro na lama. Amém? Então, agora iremos falar sobre conceitos católicos divergentes, ainda sobre os apócrifos. A tendência para incluir estes escritos adicionais como canônicos foi primariamente iniciada por Agostinho em 354 a 430 da Era Comum. Embora até mesmo ele, Agostinho, em obras posteriores, reconhecesse que havia uma distinção definida entre os livros do cânon hebraico e tais livros alheios, no entanto, a Igreja Católica, seguindo o exemplo de Agostinho, incluiu esses escritos adicionais no cânon dos livros sagrados, determinado pelo Concílio de Cartago em 397 da Era Comum. Todavia,
Não foi senão muito mais tarde, em 1456 da Era Comum, no Concílio de Trento, que a Igreja Católica Romana confirmou definitivamente sua aceitação dessas adições no seu catálogo dos livros da Bíblia, e esta ação foi julgada necessária porque, mesmo dentro da Igreja, a opinião ainda estava dividida quanto a tais escritos. João Wycliffe, o sacerdote e perito católico romano, que com a subsequente ajuda de Nicolas de Hereford, no século XIV, fez a primeira tradução da Bíblia para o inglês. Não incluiu os apócrifos em sua obra, e o prefácio desta tradução declarava que tais escritos não têm a autoridade de crença. O cardeal dominicano Cajetan, o mais destacado teólogo católico do seu tempo, isso em 1469 a 1534 da Era Comum, e chamado por Clemente VII de lâmpada da Igreja, também discriminou os livros do verdadeiro cânon hebraico das obras apócrifas, apelando para os escritos de Jerônimo como autoridade. Deve-se observar também que o Concílio de Trento não aceitou todos os escritos anteriormente aprovados pelo precedente Concílio de Cartago, mas deixou de lado 3 deles, a oração de Manassés e 1 e 2 Esdras, não os livros de 1 e 2 Esdras, que em algumas versões católicas correspondem a Esdras e Neemias. Assim, esses 3 escritos, que haviam aparecido por mais de 1100 anos na aprovada Vulgata Latina, foram então excluídos. Amém? Então, vamos falar um pouco sobre a evidência interna, né? Sobre os apócrifos. A evidência interna destes escritos apócrifos tem ainda maior peso contra a sua canonicidade do que a externa. Falta-lhes completamente o elemento profético. Seu conteúdo e seus ensinos, às vezes, contradizem os dos livros canônicos e também são contraditórios entre si. Estão repletos de inexatidões históricas e geográficas e de anacronismos. Os escritores, em alguns casos, são culpados de desonestidade ao representarem falsamente suas obras como sendo de anteriores escritores inspirados. Mostram-se sob influência grega pagã, por vezes até recorrendo a uma linguagem extravagante e a um estilo literário inteiramente estranho às escrituras inspiradas. Depois dos escritores dão a entender que não foram inspirados. Veja o prólogo de Eclesiástico, CBC Macabeus 2, em capítulo 2, versículo 24 a 32, capítulo 15 de Macabeus, versículo 38 a 40. Isso em Macabeus 2, segunda Macabeus, né? SO. Assim pode-se dizer que a melhor evidência contra a canonicidade dos apócrifos são os próprios apócrifos. Segue aqui uma consideração dos livros individualmente. Então, que você poderá ver, né? Por exemplo, o livro de Tobias, né? Individualmente, o Tobit. Poderá ver também no livro de Judite, né, que é outro apócrifo. Adições ao livro de Esther, você pode ver também como apócrifos. A sabedoria de Salomão, como apócrifos. E poderá ver também Eclesiástico como apócrifo. Poderá ver o livro de Baruque, incluindo a epístola de Jeremias. Poderá ver também o Cântico dos Três Jovens, né?
E como apócrifo você também poderá ver Susana e os Anciãos. Poderá ver também como apócrifo a destruição de Bel e do dragão. Poderá ver primeiro Macabeus, segundo Macabeus. Esses são alguns dos livros tidos como apócrifos, que são discutíveis com relação à sua veracidade, à sua identidade, sobre serem inspirados ou não, né? Obras apócrifas posteriores, especialmente a partir do segundo século da Era Comum, desenvolveu-se um imenso conjunto de escritos que afirmam ter inspiração divina e canonicidade e que pretendem estar relacionados com a fé cristã. Frequentemente chamados de apócrifos do Novo Testamento, esses escritos representam esforços de imitar os evangelhos, Atos, cartas e as revelações contidas nos livros canônicos das escrituras gregas cristãs. Um grande número deles são conhecidos apenas através de fragmentos existentes ou por citações deles ou alusões a eles por outros escritores. Esses escritos manifestam uma tentativa de prover informações que os escritos inspirados deliberadamente omitem, tais como as atividades e os eventos relacionados com a vida de Jesus, desde a sua infância até o tempo de seu batismo, ou em esforço de fabricar apoio para doutrinas ou tradições que não encontram base na Bíblia ou que estão em contradição a ela. Assim, o chamado Evangelho de Tomé e o proto-evangelho de Tiago estão cheios de relatos fantasiosos de milagres supostamente realizados por Jesus na sua infância. Vou repetir. Assim, o chamado Evangelho de Tomé e o proto-evangelho de Tiago estão cheios de relatos fantasiosos de milagres supostamente realizados por Jesus na sua infância. Mas o efeito global do retrato que apresentam dele é fazer Jesus parecer uma criança caprichosa e petulante, dotada de poderes impressionantes. Compare isso com o relato genuíno em Lucas capítulo 2, versículos 51 e 52. Os atos apócrifos, tais como os atos de Paulo e os atos de Pedro, dão muita ênfase à completa abstinência de relações sexuais e até mesmo apresentam os apóstolos como instando com as mulheres a se separarem do marido, contradizendo assim o conselho autêntico de Paulo em 1 Coríntios capítulo 7. Comentando esses escritos apócrifos pós-apostólicos, Dicionário Bíblico do Intérprete, volume 1, página 166, declara: muitos deles são triviais, alguns são altamente teatrais, alguns são desagradáveis, até mesmo repulsivos. Editado por J.A. Buttrick em 1962. Funk e Wagnalls, de 1936, página 56, comenta: eles têm sido a fonte frutífera de lendas sagradas e de tradições eclesiásticas. É para esses livros que temos de nos voltar para obter a origem de alguns dos dogmas da Igreja Católica Romana. Finalmente, assim como os anteriores escritos apócrifos foram excluídos das escrituras hebraicas pré-cristãs aceitas, assim também esses posteriores escritos apócrifos não foram aceitos como inspirados, nem foram incluídos como canônicos nas primeiras coleções ou catálogos das igrejas
das escrituras gregas cristãs. Vou repetir. Assim como os anteriores escritos apócrifos foram excluídos das escrituras hebraicas pré-cristãs aceitas, assim também esses posteriores escritos apócrifos não foram aceitos como inspirados, nem foram incluídos como canônicos nas primeiras coleções ou catálogos das escrituras gregas cristãs. Amém? Então nós vimos aí uma visão geral sobre os apócrifos, né? Os escritos apócrifos. Eu espero que você tenha compreendido, né? Que é um pouco polêmico quando se fala dos livros apócrifos, né? Porque nós sabemos que na Bíblia Sagrada existe uma diferenciação com relação à Bíblia cristã, né? E a Bíblia católica, da Igreja Católica Apostólica Romana, onde contém 73 livros, né? E na Igreja da Cristandade apenas 66 livros foram considerados, né, como canônicos. Amém? Bem, se me permitir, então eu irei lhe apresentar. Pela sua tolerância, eu peço que continue a assistir esse vídeo e dê a devida atenção que o assunto requer, porque a historicidade desse tema é importante, irá amadurecer mais a sua espiritualidade, a nossa espiritualidade. Ok? Então vamos falar um pouco sobre o cânon, né? O cânon da Bíblia diz o seguinte: originalmente a cana servia de régua ou instrumento de medir. Você pode ver isso em Ezequiel, capítulo 40, 3 a 8. Pode ver em 41, capítulo 41, versículo 8 e capítulo 42, versículo 16 a 19. O apóstolo Paulo aplicou o cânon ao território delineado como sua designação e novamente a regra de conduta, pela qual os cristãos deviam medir como estavam agindo. Então você poderá ver isso em 2 Coríntios 10, 13 a 16 e também em Gálatas capítulo 6, 16. O cânon bíblico passou a referir-se ao catálogo dos livros inspirados, dignos de serem usados como régua para medir a fé, a doutrina e a conduta. Amém? A mera escrita de um livro religioso, sua preservação durante centenas de anos e ser estimado por milhões de pessoas, não prova que ele seja de origem divina ou canônica. Precisa ter credenciais da autoria divina, demonstrando que foi inspirado por Deus. O apóstolo Pedro declara: a profecia nunca foi produzida pela vontade do homem, mas os homens falaram da parte de Deus, conforme eram movidos por Espírito Santo. Nós poderemos ver isso na 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. O exame do cânon bíblico mostra que seu conteúdo está à altura deste critério em todos os sentidos. Amém? Então, aqui nós deixamos as escrituras hebraicas e as escrituras grego-cristãs, que estão referendados no vídeo anterior à Bíblia, falando da importância do cânon, tanto de um, da sua canonicidade, tanto de um como de outro. Com relação à sua historicidade, nós podemos citar com relação às escrituras hebraicas.
A Bíblia teve início com os escritos de Moisés, em 1513, antes da Era Comum. Nestes se acham preservados os mandamentos e preceitos de Deus para Adão, Noé, Abraão, Isaque e Jacó, bem como os regulamentos do Pacto da Lei. O que é chamado de Pentateuco inclui 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Jó, evidentemente, também é escrito por Moisés. Preenche a história após a morte de José, em 1657, antes da Era Comum, e antes de Moisés mostrar ser servo íntegro de Deus, um período em que não havia ninguém igual a Jó na terra. Pode-se ver isso em Jó, capítulo 1, versículo 8, e capítulo 2, versículo 3. Moisés escreveu também o Salmo 90 e possivelmente o 91. De que esses escritos de Moisés eram de origem divina, inspirados por Deus, canônicos, e uma orientação segura para a adoração pura, não pode haver dúvida, à luz da evidência interna. Não foi por iniciativa de Moisés que ele se tornou o líder e comandante dos israelitas no começo. Moisés recuou diante desta sugestão. Você pode ver isso em 3, 10, 11 e no capítulo 4, 10 a 14. Antes, Deus suscitou Moisés e o investiu de poderes tão milagrosos que até mesmo os sacerdotes magos de Faraó se viram compelidos a reconhecer que aquilo que Moisés fazia originava-se de Deus. Podemos ver isso em Êxodo capítulo 1 a 9 e no Êxodo capítulo 4, 1 a 9 e no capítulo 8, 16 a 19. De modo que Moisés não tinha a ambição pessoal de ser orador e escritor. Antes, em obediência à ordem de Deus e com as credenciais divinas do Espírito Santo, Moisés foi induzido primeiro a falar e depois a aceitar por escrito parte do cano bíblico. Podemos ver isso em Êxodo 17, 14. O próprio Jeová estabeleceu o precedente para que fossem assentados por escrito leis e mandamentos. Depois de falar a Moisés no Monte Sinai, Jeová passou a dar a Moisés 2 tábuas do testamento, tábuas de pedra inscritas pelo dedo de Deus. Poderemos ver isso em Êxodo capítulo 31, versículo 18. Mais tarde lemos: e Jeová prosseguiu dizendo a Moisés: escreve para ti estas palavras. Poderemos ver isso em Êxodo capítulo 34, 27. Portanto, foi Jeová quem se comunicou com Moisés e lhe mandou que escrevesse e preservasse os primeiros 5 livros do cano bíblico. Nenhum concílio de homens os tornou canônicos. Desde o começo eles tinham a aprovação divina. Assim que Moisés terminara de escrever as palavras desta lei num livro, ele deu ordens aos levitas, dizendo: tomando este livro da lei, tendes de colocá-lo ao lado da arca do pacto de Jeová, vosso Deus, e ali tem de servir de testemunha contra ti. Você pode ver isso em Deuteronômio 31, 9 e 24 a 26. É digno de nota que Israel reconheceu este registro dos tratos de Deus e não negou estes fatos, visto que o conteúdo dos livros, em muitos casos, era um descrédito para a nação em geral. Podia-se esperar que o povo os rejeitasse, se fosse possível, mas esta questão nunca parece ter surgido. Igual a Moisés, a classe sacerdotal foi usada por Deus tanto para preservar estes mandamentos escritos, como para ensiná-los ao povo. Quando a arca foi levada
ao Templo de Salomão em 1027 antes da Era Comum, quase 500 anos depois de Moisés começar a escrever o Pentateuco, as 2 tábuas de pedra ainda se encontravam na arca. Podemos ver isso em 1 Reis, capítulo 8, versículo 9. E 385 anos depois disso, quando o próprio livro da lei foi encontrado na casa de Jeová, durante o 18º ano de Josias, isso em meados de 642 antes da Era Comum, ainda se mostrava a mesma autoestima por ele. Podemos ver isso em 2 Reis, capítulo 22, 3 e em 8 a 20, no capítulo 22. De modo similar, houve muitíssima alegria quando, depois do retorno do exílio babilônico, Esdras leu o livro da lei durante uma assembleia de 8 dias. Poderemos ver isso em Neemias, no capítulo 8, 5 a 18. Após a morte de Moisés, acrescentaram-se os escritos de Josué, Samuel, Gad e Natã. Entre parênteses, Josué, Juízes, Ruth e Samuel 1 e 2. Fecha parênteses. Os reis Davi e Salomão também fizeram contribuições para o crescente cânon dos escritos sagrados. Depois vieram os profetas de Jonas e Malaquias, cada um contribuindo para o cânon bíblico, cada um dotado de milagrosa habilidade profética da parte de Deus, cada um, por sua vez, satisfazendo os requisitos de verdadeiros profetas, conforme delineados por Jeová, a saber, falar em nome de Jeová, sua profecia se cumpriu e eles voltaram o povo para Deus. Poderemos ver isso em Deuteronômio, capítulo 13, versículo 1 a 3, capítulo 18, 20 a 22. Quando Ananias e Jeremias foram testados nos últimos 2 pontos, ambos falaram em nome de Jeová. Apenas as palavras de Jeremias se cumpriram. Jeremias mostrou assim ser profeta de Jeová. Poderemos ver isso em Jeremias, capítulo 28, 10 a 17. Assim como Jeová inspirou homens a escrever, segue-se logicamente que ele orientaria e supervisionaria a coleção e a preservação desses escritos inspirados, a fim de que a humanidade tivesse uma duradoura régua canônica para a verdadeira adoração. Segundo a tradição judaica, Esdras teve algo que ver com esta obra. Depois que os judeus exilados se estabeleceram novamente em Judá, ele certamente estava qualificado para a obra, sendo um dos escritores bíblicos inspirados, sacerdote e também copista destro da lei de Moisés. Poderemos ver isso em Esdras, no capítulo 7, 1 a 11. Só faltavam os livros de Neemias e Malaquias a ser acrescentados. O cânon das escrituras hebraicas, portanto, estava bem estabelecido no fim do 5º século antes da Era Comum, contendo os mesmos escritos que nós temos hoje. O cânon das escrituras hebraicas era tradicionalmente dividido em 3 seções. Então, portanto, era dividido em 3 seções: a lei, os profetas e os escritos ou hagiógrafos, contidos em 24 livros, conforme é mostrado na tabela que iremos apresentar no final. Pela combinação adicional de Ruth com Juízes e Lamentações com Jeremias, algumas autoridades judaicas contam 22, o mesmo número que o das letras no alfabeto hebraico. Jerônimo, no seu prólogo dos livros de Samuel e Reis, embora parecendo favorecer a contagem de 22, disse:
Alguns incluiriam tanto Ruth como Lamentações entre os hagiógrafos, e assim obteriam 24 livros. O historiador judaico Joséfo, respondendo a opositores na sua obra Contra Apião, 1, 38 a 40, as páginas, por volta do ano de 100 da Era Comum, confirma que até então o cânon das escrituras hebraicas há muito já estava estabelecido. Ele escreveu: não possuímos miríades de livros incoerentes em conflitos uns com os outros. Nossos livros, aqueles que são corretamente acreditados, são apenas 2,20 e contêm o registro de todos os tempos. Dentre estes, 5 são os livros de Moisés, abrangendo as leis e a história tradicional desde o nascimento do homem até a morte do legislador, desde a morte de Moisés até Artaxerxes, que sucedeu a Xerxes como rei da Pérsia. Os profetas, depois de Moisés, escreveram a história dos eventos dos seus próprios tempos em 13 livros. Os 4 livros remanescentes contêm hinos a Deus e preceitos para a conduta da vida humana. A canonicidade de um livro, portanto, não depende inteiramente ou em parte de ter sido aceito ou rejeitado por algum concílio, uma comissão ou uma comunidade. A voz de tais homens não inspirados só tem valor como testemunha do que o próprio Deus já fizera por meio de seus representantes acreditados. O número exato dos livros nas escrituras hebraicas não é importante, quer 2 deles tenham sido combinados ou deixados separados, nem o é determinada a ordem em que se seguem um ao outro, visto que os livros permaneceram como rolos separados muito depois de se encerrar o cânon. Antigos catálogos variam na ordem que os livros estão alistados, como por exemplo, uma lista colocando Isaías depois do livro de Ezequiel, o que é de máxima importância, porém, é quais são os livros incluídos. Na realidade, apenas os livros que agora se encontram no cânon têm alguma reivindicação sólida de canonicidade. Desde os tempos antigos, houve resistência aos esforços de incluir outros escritos. 2 conselhos judaicos realizados em Yanvini ou Jamnia, um pouco ao sul de Jope, respectivamente por volta de 90 e 118 da Era Comum, ao considerar as escrituras hebraicas, expressamente excluíram todos os escritos apócrifos. Joséfo dá testemunho desta opinião judaica geral sobre os escritos apócrifos ao dizer: desde Artaxerxes até nosso próprio tempo escreveu-se a história completa, mas não tem sido considerada digna de receber crédito igual ao dos registros anteriores, por causa da falta da sucessão exata dos profetas. Apresentamos prova prática da nossa reverência pelas nossas próprias escrituras, pois, embora já se tenham passado eras tão longas, ninguém se aventurou quer a acrescentar, quer a remover, quer a alterar uma sílaba, e é um instinto em cada judeu, desde o dia do seu nascimento, considerá-las como os decretos de Deus, acatá-las e, se for preciso, alegremente morrer por elas. Está escrito em Apion 1, 41, página 41 a 43. Esta atitude histórica de longa data dos judeus para com o cânon das escrituras hebraicas é muito importante em vista do que Paulo escreveu aos romanos. Os judeus, diz o apóstolo,
foram incumbidos das proclamações sagradas de Deus, o que incluía escrever e proteger o cânon bíblico. Poderemos ver isso em Romanos, capítulo 3, 1 e 2. Antigos concílios: Laodiceia, 367 da Era Comum; Calcedônia, 451 da Era Comum, e os chamados Pais da Igreja, que eram singularmente unânimes em aceitar o cânon judaico, estabelecido em rejeitar os livros apócrifos, reconheceram, mas de modo algum determinaram o cânon bíblico que o Espírito Santo de Deus havia autorizado. Exemplos de tais homens incluem Justino, o mártir, apologista cristão falecido em cerca de 165 da Era Comum; Melito, bispo de Sardes, do segundo século da Era Comum; Orígenes, erudito bíblico, aproximadamente 185 a 254 da Era Comum; Hilário, bispo de Poitiers, morreu em 367 da Era Comum aproximadamente; Epifânio, bispo de Constantina, Salamina, desde 367 da Era Comum; Gregório, cerca de 257 a 332 da Era Comum; Rufino de Aquileia, o erudito tradutor de Orígenes, aproximadamente de 345 a 410 da Era Comum; Jerônimo, cerca de 340 a 420 da Era Comum, erudito bíblico da Igreja Latina e compilador da Vulgata. No seu prólogo dos livros de Samuel e Reis, depois de enumerar os 22 livros das Escrituras hebraicas, Jerônimo diz: tudo que houver além destes tem de ser postos nos apócrifos. Repito, Jerônimo diz: tudo que houver além destes tem de ser posto nos apócrifos. O testemunho mais conclusivo da canonicidade das Escrituras hebraicas é a palavra incontestável de Jesus Cristo e dos escritores das Escrituras gregas cristãs. Embora eles, em parte alguma, indiquem o número exato de livros, a conclusão inconfundível tirada do que disseram é que o cânon das Escrituras hebraicas não continha os livros apócrifos. Se não existisse uma coleção definida de escritos sagrados que eles e aqueles a quem falaram e escreveram conhecessem ou reconhecessem, eles não teriam usado expressões tais como as Escrituras, em Mateus, capítulo 22, 29, em Atos, capítulo 18, 24. Escrituras sagradas, referidas-se em Romanos, capítulo 1, versículo 2, os escritos sagrados, referendado em capítulo 2, em capítulo 3 de 2 Timóteo, versículo 15, a lei, que muitas vezes se refere ao corpo inteiro das Escrituras, referendado em João, capítulo 10, versículo 34, em capítulo 12, 34 e em capítulo 15, 25. A lei e os profetas, usado como termo genérico, referindo-se às inteiras Escrituras hebraicas e não simplesmente à primeira e à segunda seção destas Escrituras. Poderemos ver em Mateus capítulo 5, versículo 17, em capítulo 7, versículo 12, e no capítulo 22, versículo 40, e em Lucas, no capítulo 16, versículo 16. Quando Paulo se referiu à lei, ele citou Isaías em 1 Coríntios, no capítulo 14, 21, e em Isaías, no capítulo 28, 11. É muito pouco provável que a Septuaginta grega original contivesse os livros apócrifos.
No entanto, mesmo que alguns desses escritos de origem duvidosa se tivessem introduzido em cópias subsequentes da Septuaginta em uso nos dias de Jesus, nem ele, nem os escritores das escrituras gregas cristãs citaram deles, embora usassem a Septuaginta. Nunca citaram como escrituras ou como produto do Espírito Santo quaisquer escritos apócrifos. De modo que não só falta aos livros apócrifos a evidência interna de inspiração divina e a atestação de antigos escritores inspirados das escrituras hebraicas, mas falta-lhes também o cunho de aprovação de Jesus e dos seus apóstolos divinamente acreditados. Todavia, Jesus aprovou o cânon hebraico, referindo-se às inteiras escrituras hebraicas, quando falou sobre todas as coisas escritas na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos, sendo os salmos o primeiro e mais extenso livro na seção chamada de hagiógrafos ou escritos sagrados. Poderemos ver isso em Lucas capítulo 24, versículo 44. As palavras de Jesus em Mateus capítulo 23, versículo 35, e em Lucas capítulo 11, 50 a 51, também são muito significativos. Para que venha sobre vós todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem assassinaste entre o santuário e o altar. No que diz respeito à época, o profeta Urijah foi morto durante o reinado de Jeoiaquim, mais de 2 séculos depois do assassinato de Zacarias, perto do fim do reinado de Jeoás. Poderemos ver isso em Jeremias capítulo 26, versículo 20 a 23. Portanto, se Jesus queria citar toda a lista de mártires, por que não disse de Abel a Urijah? Evidentemente foi porque o caso de Zacarias é encontrado em 2 Crônica, capítulo 24, versículo 20 e 21. E, portanto, perto do fim do tradicional cânon hebraico. Portanto, neste sentido, a declaração de Jesus abrangeu mesmo todas as testemunhas de Jeová assassinadas que são mencionadas nas escrituras hebraicas, desde Abel, alistado no primeiro livro de Gênesis, até Zacarias, mencionado no último livro, Crônicas, o que, como ilustração, equivaleria a dizermos de Gênesis à Revelação. Amém? Então a gente falou com relação ao cânon, com relação às escrituras hebraicas. Continuando, vamos ver o que diz o cânon das escrituras gregas cristãs, a sua historicidade. Nas escrituras gregas cristãs, tanto a escrita como a compilação dos 27 livros que constituem o cânon das escrituras gregas cristãs foram similares à das escrituras hebraicas. Cristo deu dádivas em homens, sim. Ele deu alguns como apóstolos, alguns como profetas, alguns como evangelizadores, alguns como pastores e instrutores. Poderemos ver isso em Efésios 4, 8 e 11 a 13. Tendo eles o Espírito Santo de Deus, apresentaram doutrinas sólidas à congregação cristã e, por meio de um lembrete, repetiram muitas coisas já escritas nas Escrituras. Poderemos ver isso em 2 Pedro capítulo 1, 12, 13, capítulo 3, 1 e Romanos capítulo 15, versículo 15. Foram das próprias Escrituras a evidência fora das próprias Escrituras a evidência de que, já em 90 a 100 da Era Comum, pelo menos 10 das cartas de Paulo tinham sido concluídas.
É certo que, logo cedo, os cristãos compilavam os inspirados escritos cristãos. É certo que, logo cedo, os cristãos compilavam os inspirados escritos cristãos. Amém? Lemos que, perto do fim do primeiro século, Clemente, bispo de Roma, estava familiarizado com a carta de Paulo à igreja em Corinto. Depois dele, as cartas tanto de Inácio, bispo de Antioquia, como de Policarpo, bispo de Esmirna, atestam a disseminação das cartas paulinas por volta da segunda década do segundo século. A Enciclopédia Bíblica Padrão Internacional, editada por J.W. Bromley, 1979, volume 1, página 603. Todos estes eram escritores antigos. Clemente de Roma, cerca de 30 a 100 da Era Comum, Policarpo, cerca de 69 a 155 da Era Comum, e Inácio de Antioquia, fim do primeiro e começo do segundo século da Era Comum, que intercalaram citações e trechos de diversos livros das escrituras gregas cristãs, mostrando que conheciam esses escritos canônicos. Justino, o mártir, morreu cerca de 165 da Era Comum. No seu diálogo com o judeu Trifão, 49, usou a expressão "está escrito" ao citar Mateus, do mesmo modo como fazem os próprios evangelhos ao se referir às escrituras hebraicas. O mesmo ocorre também numa anterior obra anônima, a Epístola de Barnabé 4, Justino, o mártir, em A Primeira Apologia 46 e 66 e 67. Chama as Memórias dos Apóstolos do Evangelho. Os Pais Antenicenos, volume 1, páginas 220, 139, 185 e 186. Teófilo de Antioquia, ou Antioquia, do segundo século da Era Comum, declarou: a respeito da justiça ordenada pela lei, encontram-se expressões confirmatórias tanto nos profetas como nos evangelhos, porque todos eles falaram inspirados por um só Espírito de Deus. Teófilo usa então expressões tais como diz o Evangelho, citando Mateus, capítulo 5, 28, 32, 44, 46 e capítulo 6, versículo 3. E a palavra divina nos dá instruções citando 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 2 e Romanos, capítulo 13, versículos 7 e 8. Pode ser visto também em Teófilo Autólico, 12 e 13. Em De Antinicene Fader, 1962, volume 2, páginas 114 e 115. Por volta do fim do segundo século, não havia dúvida de que o cânon das escrituras gregas cristãs estava completo, e encontramos homens tais como Irineu, Clemente de Alexandria e Tertuliano, reconhecendo os escritos que constituem as escrituras cristãs como tendo autoridade igual à das escrituras hebraicas. Irineu, recorrendo às escrituras, faz tantas quantas 200 citações das cartas de Paulo. Clemente diz que responderá aos seus oponentes com as escrituras que cremos serem válidas, em vista da sua onipotente autoridade, quer dizer, pela lei e pelos profetas, e além disso, pelo bendito Evangelho. Os estrômatos ou miscelâneas, também em De Antinicene Fader, volume 2, página 409, pode ser visto. Alguns têm disputado a canonicidade de certos livros específicos das escrituras gregas cristãs, mas os argumentos contra tais são muito fracos. Por exemplo, para os críticos, rejeitar o livro de Hebreus
simplesmente porque não leva o nome de Paulo e porque difere ligeiramente em estilo das suas outras cartas, é um argumento superficial. B.F. Westcott observou que a autoridade canônica da epístola é independente da sua autoria paulina. A Epístola dos Hebreus, 1892, página 21. A objeção à base de não se saber o nome do escritor é sobrepujada e muito pela presença de Hebreus no papiro Chester Beatler, número 2, página 46, datado dentro de 150 anos após a morte de Paulo, que contém a carta junto com mais 8 de Paulo. Às vezes se questiona a canonicidade de livros pequenos tais como Tiago, Judas, a segunda e a terceira de João, a segunda de Pedro, à base de que estes livros são muito pouco citados pelos primitivos escritores. Todavia, todos juntos constituem apenas uma 36ª parte das escrituras gregas cristãs e por isso era menos provável serem mencionados. Nesse respeito, pode-se observar que a segunda de Pedro é citada por Irineu como tendo a mesma evidência de canonicidade que as restantes das escrituras gregas. O mesmo se dá com a segunda de João. Você pode ver também De Andini Nicenefader, volume 1, páginas 551, 557, 341, 443. Irineu contra heresias. Revelação, também rejeitada por alguns, foi confirmada por muitos primitivos comentadores, inclusive Pápias, Justino, o Marte, Melito e Irineu. A verdadeira prova de canonicidade, porém, não consiste em quantas vezes ou porque escritores não apostólicos certo livro é citado. O conteúdo do próprio livro tem de dar evidência de ser produto do Espírito Santo. Por conseguinte, não pode conter superstições ou demonismo, nem pode incentivar a adoração de criaturas, tem de estar em total harmonia e completa unidade com o restante da Bíblia. Apoiando assim a autoridade de Jeová Deus, cada livro tem de harmonizar-se com o divino modelo de palavras salutares e está em harmonia com os ensinos e as atividades de Cristo Jesus. Poderemos ver isso em 2 Timóteo, capítulo 1, 13, 1 Coríntios, capítulo 4, 17. Os apóstolos claramente possuíam abonação divina e falavam em confirmação de outros escritores, tais como Lucas e Tiago, meio-irmão de Jesus. Por meio do Espírito Santo, os apóstolos tinham discernimento de pronunciações inspiradas, quanto a se eram de Deus ou não. 1 Coríntios, capítulo 12, 4, você pode ver isso, e no versículo 10. Com a morte de João, o último dos apóstolos, esta corrente fidedigna de homens divinamente inspirados chegou ao fim. E, portanto, com a revelação, o Evangelho de João e suas epístolas, o cano bíblico foi encerrado. É importante citar, com a morte de João, o último dos apóstolos, esta corrente fidedigna de homens divinamente inspirados chegou ao fim. E, portanto, com a revelação, o Evangelho de João e suas epístolas, o cano bíblico foi encerrado. Finalmente, os 66 livros canônicos da nossa Bíblia, na sua harmoniosa unidade e equilíbrio, atestam a unicidade e inteireza da Bíblia e a recomendam a nós como de fato serem a palavra de Jeová, de verdade inspirada, preservada até agora contra todos os seus inimigos. Poderemos ver isso em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 25. Para consultar a lista completa dos 66 livros que constituem inteiro cano bíblico,
os escritos e quando os livros foram completados, bem como o tempo abrangido por cada um deles. Vamos agora relatar a tabela dos livros da Bíblia na ordem que foram terminados. Então, por exemplo, essa tabela está na página 423, denominada Cânon Judaico das Escrituras, dividida em a lei, os profetas e os escritos ou agiógrafos. O primeiro é Gênesis, segundo é Êxodo, o terceiro é Levítico, o quarto é Números, o quinto é Deuteronômio, o sexto, aí já vem os profetas, Josué, Juízes, Samuel, primeiro e segundo, Reis, primeiro e segunda Reis, Isaías, o décimo primeiro Jeremias, o 12º vem Ezequiel e o 13º vem os 12 profetas, considerados os profetas menores, né? Por exemplo, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Os escritos ou agiógrafos, o 14º é Salmos, o 15º é Provérbios, o 16º é Jó, o 17º é Cântico de Salomão, o 18º é Ruth, o 19º é Lamentações, o 20º é Eclesiastes, o 21º é Esther, o 22º é Daniel, o 23º é Esdras, o 23 também é Neemias e o 24º é 1 Crônica 1 e 2. Amém? Portanto, aqui, meus amigos, eu encerro esta apresentação do cânon bíblico das escrituras hebraicas e gregas. Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, felicidades para todos vocês. Amém? Eu sou José Jackson Cardoso, moro em Alagoinhas, na Bahia, a 110 quilômetros de nossa capital da Bahia, Salvador, aqui no Brasil, esse país maravilhoso, ok? Nesse planeta Terra, no orbe terreno, essa morada maravilhosa que o nosso Criador, Pai Eterno, nos doou de graça para morar nelas, definitivamente após a nossa libertação do pecado por toda a vida. Amém.